Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre os Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre tipos de narrativas que nós gostamos ou não gostamos e o porquê. Agora roda a vinheta. Depende. Você vai se divertir mesmo com isso? Ou você só tá lendo porque quer conseguir entrar na rodinha? Aqui desse podcast já sabe que eu sou uma senhora do gosto ruim. Eu só leio livro ruim, entendeu? Livro ruim. Ah, mas de onde você tirou isso? Você consumiu tal coisa pra ficar falando mal? Tem que partir da gente também ler o que a gente quer que seja produzido. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, pessoal, o tema de hoje foi indiretamente sugerido pela Sally, que finalmente está de volta nesta bancada. E para introduzir o tema de hoje, eu vou contar com a ajuda de um texto do nosso coleguinha do Pode Ler, Pode Escrever, e também dono do site literário Bingo, o Juliano Loureiro. E eu vou deixar o link na descrição desse episódio do texto completo para que vocês possam lê-lo também, porque o texto é muito bom. Mas, em resumo, os elementos narrativos que nós vamos discutir hoje são as vozes, ou seja, se nós preferimos terceira pessoa, segunda pessoa ou primeira pessoa, em quais tipos de texto e o porquê. Também vamos discutir se temos os tipos de cronologia favorito. Nós vamos também abordar se preferimos certos tipos de ações. E quando eu digo ação, aí você pode pegar cenas de luta, cenas de violência gráfica, ou cena hot, qualquer coisa que tenha ação. E por último, enredos. E quando eu tô falando de enredo, quero deixar bem claro que eu não tô falando de plot, é uma coisa diferente da outra. Plot, basicamente, é o plot twist. Que é o que você encontra basicamente no final do livro. E a gente não vai discutir isso aqui hoje. E a gente também não vai discutir espaço e cenário hoje, porque eu acho que não vai dar tempo. Então, provavelmente, esse vai ser um daqueles episódios que a gente vai ter que gravar outra parte para poder complementar essa. Mas agora eu vou passar a palavra para a Sally explicar o porquê que ela resolveu falar disso hoje. Oi, voltei. E estamos aí nesse meio tempo. Eu li muita coisa, como é de se esperar. Então, eu acabei voltando com tudo a ler Young Adult, que, meu Deus, fazia um século que eu não lia uma fantasia juvenil, ou infanto-juvenil, ou young adult, ou qualquer coisa do tipo. Eu só estava lendo livros adultos e principalmente romance. Então, quando eu peguei e comecei a ler novamente em terceira pessoa, eu senti tanta dificuldade que eu pensei, não é possível que só eu fique assim. Só eu que tenha tanta dificuldade de sair de uma primeira pessoa e entrar de cabeça numa terceira pessoa. E aí eu levantei esse assunto com as meninas e a gente resolveu que seria uma boa tentarmos discutir isso num episódio, já que aparentemente temos opiniões muito diferentes sobre o assunto. Bom, isso daqui não acontece muito, mas esse vai ser um daqueles temas que eu consigo discutir com vocês dando dois pontos de vista diferentes ao mesmo tempo. Então vamos separando isso por partes. Os meus tipos favoritos de escrever são narrativas com narradores observadores, ou seja, em terceira pessoa. E eu prefiro narradores oniscientes aos narradores que não sabem de nada e vão descobrindo com o leitor ao longo do livro. Porque, para mim, escrever narrador onisciente é mais fácil. Na questão de cronologia, eu prefiro escrever sobre coisas distantes. Então, ou vai ser no passado muito distante, ou vai ser no futuro muito distante. Por exemplo, eu tenho um conto que se chama O Conto das Duas Irmãs, que é baseado no folclore africano, que se passa em uma aldeia africana anos antes das grandes navegações
e antes da Idade Média em si. E eu tenho um livro em andamento que se passa no Brasil nos anos 70 e um que se passa no futuro distópico em 2100, ou algo assim, porque eu não decidi o ano direito que se passa aquilo ainda, mas é o futuro distópico. E, tipo, é muito longe do que nós estamos agora. E eu prefiro algo tradicional mesmo, cronologicamente falando, porque eu não... Histórias que se desenrolam de trás para frente geralmente me deixam muito confusa. Então eu prefiro ter menos trabalho quando eu estou escrevendo o mínimo de trabalho possível. Que eu prefiro escrever enredos simples e ter personagens complexos para compensar essa história. Por isso que eu sempre escrevo na ordem tradicional. Eu nunca invento, porque se eu inventar, eu vou me enrolar toda e vai dar merda. E eu invisto muito em cenas de ação, principalmente quando eu estou escrevendo thriller, quando eu estou escrevendo suspense, porque na minha cabeça, livro sem ação não tem graça. E isso acontece também quando eu sou leitora, porque livro que é muito diálogo, é muita descrição, e não tem uma ceninha de ação, eu só aceito em não ficção. Já na hora que eu estou lendo, eu também consigo me adaptar a narrativas que começam de trás para frente. Tanto que a narrativa funcione. Eu li o El de Carne, que é uma coletânea de terror, que eu falei sobre na nossa última entrevista no quadro sobre a escrita. E aquela é uma coletânea que, se eu lesse de trás para frente, ela funcionaria. E ela é uma coletânea que, lendo na ordem certa, também funciona. Isso é raro. É raro de você encontrar um livro que o final complementa mesmo o início, eles são fechadinhos e não tem nada que quebre um do outro. E se você mudar a ordem, continua bom. É muito raro você achar isso em livro, é muito raro você ver roteiros assim, hoje em dia. Então, quando eu acho livros assim, eu consigo aceitar que seja de trás para frente ou que tem uma cronologia completamente bagunçada, porque são raros esses exemplos. Eu mantenho a ideia de que livro sem ação não tem graça quando eu sou leitora, porque para mim não faz sentido. Livro só de descrição. Até mesmo se você está contando uma história que não é a sua, tipo, é outro cara contando a história de uma pessoa. Eu preciso que tenha ação, senão para mim não faz sentido essa leitura. Outra coisa que eu acho como leitora, agora já falando de enredos. A série começou falando sobre IAs. Eu não leio IA. A única forma de eu ler IA é me pagando. E eu digo isso com toda a sinceridade do mundo. Porque eu não tenho saco. Eu não tenho saco para adolescente. Já fica ruim de ter saco na vida real. E em livro eu tenho menos saco ainda. Convenhamos que você não tem saco para adolescente desde que você era adolescente, né, amiga? Pode ser também. Convenhamos que você não tem saco pra nada, né, também. Também. Rai não é conhecida como uma pessoa muito, muito paciente. Paciente, exato. Paciente da Rai é assim, do tamanho de meio grão de arroz, tá ligado? Calma lá. Eu não consigo ler IA, e principalmente fantasia é um negócio que eu rejeito muito rápido. Então, para eu conseguir ler esse tipo de enredo, que geralmente essas fantasias têm, que é a jornada do herói, na maioria das vezes, eu preciso, ou o livro é muito bom, ou eu gosto muito desse autor, ou alguém tá me pagando. Se for nenhum dos três, meu irmão, me esquece. Outro tipo de enredo, o genérico do New Adult. A pessoa tá começando a faculdade, encontrou um cara que ela quer dar, só que ela não pode dar pro cara porque ele namora a garota mais popular da faculdade, e fica nessa brincadeira aí até ela conseguir dar pro cara finalmente. Eu já li uma, já li duas e já falei, gente, chega, né?
Porque é só isso mesmo, é só isso. É isso que tem para oferecer de narrativa com um cenário acadêmico, não tem mais nada não. Aí você vai falar assim, mas não é só isso. É isso sim, porque muda o sexo, continua a mesma coisa. Se às vezes histórias lésbicas é a mesma parada, a garota popular, a garota nerd, a garota nerd com a garota que faz bullying. Tu muda de lésbico pra gay, mesma merda. Você muda de gay pra não binário, mesma merda acontecendo. É só esse enredo que existe com o cenário acadêmico no meio. E eu tô cansada de saco cheio dessa história. Pessoas dentro das faculdades vivem outras coisas, como assassinatos. Exemplo, o livro que eu tô lendo agora, Razão para Matar. Ninguém quer ler assassinato aqui. A gente quer o fofo, a gente quer as beijocas, a gente tá aqui pra isso. Pra quê, meu irmão? Se fosse pra ser uma coisa realista... Pra que eu vou querer ver gente morrendo? Se eu quiser ver gente morrendo, eu ligo na Globo. Rivotril. Vamos combinar, né? Porque quem faz faculdade não tem tempo pra beijoca, pra Rivotril, não, que tá ocupado. Pois é, caralho, é isso que eu tô te falando, eu não tenho tempo pra isso. Então, cara, por isso que no livro não tem. Tu acha que eu vou ler um livro pra ficar lendo a pessoa sofrendo pra fazer TCC? Eu já tô vivendo isso na minha vida real. Pra que eu vou ler uma pessoa fazendo isso? Eu já sofro na vida real, entendeu? Não, eu não tô falando de TCC, eu não tava falando de TCC de geral, entendeu? Eu quero que o livro deixe a faculdade como uma coisa legal, uma coisa divertida, o que não é na realidade. Não, sério. Tem que deixar a faculdade como uma coisa legal e divertida assim, mas eu acho que eu me fiz entender bem quando eu disse que quando o assunto é casal dentro de faculdade são sempre os mesmos casais, né? As únicas 2 vezes que eu li isso era porque o menino era o tímidozinho e a menina que era extrovertida. Mas a única vez que foi bem feita foi quando eu li no um mangá coreano. E a vez que eu li em livro brasileiro foi uma merda, tá? Mas enfim, era isso que eu tinha a dizer. É disso que eu gosto de narrativas diferentes do que a gente tá acostumado a assistir. E gosto de narrativas sombrias. Era isso que eu tinha a falar. Eu posso falar pra série, porque... Bom, eu gosto de pensar que eu sou pessoa bastante eclética. Eu gosto de finais felizes. Se você vai ter o nerd e a patricinha, ou se você vai ter o fim do mundo acontecendo e lobos voadores, pra mim não faz muita diferença. Eu quero que todo mundo termine bem. Então, assim, geralmente o que eu não leio são narrativas realistas demais. Então, eu sou totalmente contrário. Todo mundo morto também. Não tô... sim. Eu até curto, às vezes, assim, um suspense, um terror. Mas, no geral, eu não gosto de coisas que tenham um drama. Aquelas coisas que, tipo, é pra você chorar, sabe? Uns negócios meio Nicholas Spark, ou, tipo, livro de cachorro morrendo, ou gente de superação, assim, tipo, aquele extraordinário. Não gosto dessas coisas, acho um saco. Nem eu, cara. Raramente. Também não me apetece muito, não, sinceramente. E biografia também não gosto, então, assim, no geral, o que eu gosto são coisas que não acontecem. E romance que pode ser que aconteça, mas nunca com você. E isso de alguém que namora, né? Então, assim. Mas. Abraço pro Murilo. Mas assim, quanto ao narrador, eu tenho muita dificuldade com narração em terceira pessoa. E não é porque eu não gosto, mas é porque geralmente, principalmente quando você está lendo fantasia, os autores eles têm muita dificuldade em construir os personagens, em construir a narrativa de uma forma que, quando você está lendo em terceira pessoa, não fique uma bagunça confusa nos primeiros momentos, assim. Então, essa minha noção começou porque em uma semana eu li Dark Rise,
como que veio pra cá? Ascensão Sombria? Assim, não sei. Não lembro como que veio pra cá, mas veio pela Record. E Ascensão das Trevas. Acho que mais ou menos. Ascensão das Trevas, tá. E aí eu li também Casting Firelight. Ascensão das Trevas é um livro narrado em terceira pessoa e ele segue vários personagens durante a narrativa. Então você tem os protagonistas, você tem o protagonista, né? Mas ao mesmo tempo ele muda de lugar assim para seguir outros personagens que são importantes. Mas como é um universo novo, um sistema mágico complexo e lida com questões de ressurreição e de tipo profecia, coisa do tipo. Então, assim, eu li 30% do livro sem saber o que estava acontecendo. Já tinha comprado o livro, já tinha gastado meu dinheiro, eu tinha que continuar firme e forte porque as notas eram muito boas e assim, conhecendo e autori, em Príncipe Cativo segue a mesma ideia, assim. Você no começo você não entende muito bem o que está acontecendo. Então eu já estava esperando, mas como simultaneamente eu estava lendo Casting Firelight, que também é um young adult, uma fantasia com um sistema de magia, um mundo totalmente novo sendo criado, só que é narrado em primeira pessoa. E eu senti que isso fez com que toda a experiência fosse muito mais fácil de entender. Tudo ficou muito mais fácil, assim, no geral. E eu noto que, para mim, a terceira pessoa que funciona, ela é quando você tem um narrador que ele não omite as próprias opiniões. Como, por exemplo, livros que, para mim, em terceira pessoa funcionam muito bem. Você tem Desventuras em Série, não é exatamente terceira pessoa, porque o Lemony Snicket é um personagem, mas ele não está participando das ações que ele está descrevendo. Ele participa como um observador, né, no geral. Então, funciona super bem para mim. Também tem uma série De Volta para Casa, que é a série Wayward Children, tem pela Morro Branco, que é aquela que tem as portas nas capas. Também, o narrador, ele não omite as próprias opiniões, ele faz comentários sobre o que está acontecendo, e isso funciona super bem para ajudar a ambientar a gente dentro da história. Circo da Noite também funciona assim. A Erin Morgenstern, ela narra os livros dela em terceira pessoa, e Circo da Noite você tem capítulos que são em segunda pessoa, então que te inserem na história, e isso ajuda muito você a acompanhar o livro. Então eu sinto que quando o narrador ele tem você tem essa imersão dentro do mundo, é muito mais fácil de compreender o sistema mágico do que quando você só tem um narrador terceira pessoa que se abstém de comentar o que está acontecendo, de te informar sobre o que está acontecendo e só assume que você tem que ler e entender. Não sei se talvez eu sou uma pessoa meio burra e não entendo muito bem os livros e tenho preguiça, ou se mais gente sente também essa dificuldade, principalmente com fantasia, de você absorver o que está acontecendo nos primeiros capítulos e ter que ler um monte assim para entender o que está acontecendo naquela situação. E aí, Yas? Olá! Então, gente, caras, assim, em questão de... Eu vou primeiro começar com a questão da narrativa. Eu sou a pessoa que eu não curto muito narrativa em primeira pessoa. Por quê? Mesmo sendo uma grande consumidora de fanfic, isso é um pouco
discrepante, né? Porque 90% do tempo as fanfics, pelo menos assim, na maioria das vezes são feitas em primeira pessoa. E esse foi um dos motivos que me fez odiar a primeira pessoa. Por quê? Porque, sem querer generalizar aqui, mas já generalizando, quando vem você pega uma fanfic que ela é em primeira pessoa, a probabilidade dessa fanfic ser uma merda é grande. É tipo bem, bem, bem grande mesmo. Principalmente quando começa assim com a apresentação do personagem falando: Olá, meu nome é tal e que não sei o quê. Isso já começa, você pode ter certeza que que tua leitura vai ser horrível, horrorosa, pavorosa, me faz mal. Enfim, esse foi um dos motivos que me fez criar ranço de primeira pessoa. E o fato, agora a gente está falando de leituras mais sérias, de que eu acho que primeira pessoa ela empobrece a narrativa. Por quê? Na maioria das vezes eu leio fantasia, então você querer fazer uma fantasia, tipo, dá pra fazer, mas não vai ser tão. Tipo, a sua visão de mundo vai ser muito pequena, porque é limitada à visão do personagem. Então, assim, você não vai conseguir desenvolver tanto o seu universo e acaba que fica uma leitura mais pobre, sabe? Eu acho, assim, primeira pessoa pode ser até uma ferramenta da sua narrativa muito boa, até em questão quando, por exemplo, o personagem é um narrador não confiável, e aí você tem só a visão dele das coisas, e tipo, você não pode confiar naquilo que ele tá falando. Por exemplo, assim, se eu não me engano, eu acredito que Dias Perfeitos do Rafael Montes, ele segue mais ou menos essa coisa de que é o protagonista que está narrando e ele é perturbado da cabeça, e aí você só tem as ideias tortas dele no livro e as merdas que ele faz acontecendo. É um negócio bem feito, mas é aquilo. Pra mim, pelo menos, os livros que eu tenho da minha carga literária são bem poucos de primeira pessoa que foram bons. A questão de, tipo, o que eu gosto, mais ou menos, foi aquilo que a Sally falou do narrador. Eu chamo de narrador interativo, eu não sei se isso é um nome formal mesmo, mas assim, que ele às vezes interage com o leitor. Eu gosto bastante disso, apesar de eu não ter lido livros mesmo que tenham essa característica. Eu acho muito interessante e queria que tivesse realmente mais livros assim para ler, sabe? Outro também que eu gosto não seria um narrador assim distante de terceira pessoa, porque realmente é a minha forma de narração preferida. Mas seria que eu não sei como se chama, se é segunda. Tem um negócio específico para isso, que é o terceira pessoa que escreve os pensamentos do personagem também. Ah, tá. Eu não lembro como é que se chama. Não, eu acho que ele é onisciente, né? Ele é onisciente, mas ele entra dentro da memória e dos sentimentos do personagem. É diferente. Nessa característica, ele não necessariamente sabe de tudo. Mas ele vai te demonstrando o que o personagem está sentindo, o que ele está pensando ao longo da narrativa, mesmo que ele não saiba o que vai acontecer. Mesmo que ele vai descobrindo. Esse é o meu tipo de narrativa preferido, de verdade mesmo. Eu adoro. Tipo, tá acontecendo tal coisa, tá falando, fulano fez isso, isso e isso. Mas aí, tipo, vai lá e descreve o pensamento de que, por exemplo, ele tá fazendo uma coisa que ele não queria estar fazendo, mas ele tem que fazer. Aí eu usei esse narrador em Maestro. Ele é o onisciente mesmo. É o onisciente mesmo. Ah, ok. Então, assim, eu sou muito inteligente. É muito inteligente, caraca! Tô. A cara, ó, tô incrível. Aqueles 800 livros deram resultado. A massa cinzenta dela... São 900, tá? 900. São 900. Respeita. Tem que mudar o arroba do Instagram dela pra série dos 900. Exato. Mas, assim... esse Socorro. foi o tipo de leitura preferida. Porque, assim, acaba pegando um pouco do primeira pessoa, da parte que eu gosto do primeira pessoa, que eu só xinguei mal, falei mal do primeira pessoa só. Mas, tipo, que eu gosto um pouco mais dessa proximidade com o personagem. E a narrativa do autor onisciente do narrador onisciente que acompanha o desenvolvimento da história e aí passa os sentimentos do personagem, traz essa coisa legal do primeira pessoa, junto com a parte boa do terceira pessoa, que é uma visão mais ampla e um desenvolvimento melhor do seu universo, porque assim,
Cara, querendo ou não, primeira pessoa limita demais, sabe? Então, assim, essas são as minhas formas de narração preferida. Resumindo, é a teoria da Branca de Neve, né? É isso. Você não se contenta com pouco. Exato, entendeu? Porque só Se tem você pode ter tudo, por personagem. quê? Exato, sabe? Você tem. Pra que me limitar a um tipo de narrativa só? Se nessa daqui eu posso ter todas juntas, gostosinho, bonitinho, tudo entregue assim na minha mão. Maravilhoso. Tudo bem que a gente tem umas E o situações. autor que trabalha que nem um condenado. Aquilo, né? Que ser escritor. Fazer o que, né, gato? Se vire. Boa sorte pra você, entendeu? Deus é contigo porque eu não vou ser. Sinto muito. Brincadeira. Todo meu apoio aos autores nacionais, porque assim, olha, vocês são muitos guerreiros, sinceramente. Mas eu acho que, assim, tudo depende da história que você tá lendo. Por exemplo, você lê um suspense em terceira pessoa, é muito interessante. Mas você lê um romance em terceira pessoa, é insuportável às vezes. Porque, tipo, você precisa saber o que a pessoa tá sentindo. E aí, Quando você fala de tem romance, você está falando de história de amor ou você está falando de eu romance tô falando de abstrato? histórias de amor. Eu tô falando Ah, tá. do... Como que se fala? Do popular. Tá, Do Do que as beijinho. pessoas popularmente chamam como romance. ok. Quando você tem uma história que você pode aproveitar essa distância do personagem, por exemplo, se você tem um suspense, muitas vezes a ideia é que o personagem ele não vai saber o que está acontecendo. Você tem lá um detetive investigando um crime. Sim. É interessante você ter o narrador acompanhando o criminoso sem que ele fale quem é esse criminoso. E para isso você precisa ter, né, a sua terceira pessoa ali. E isso é uma ferramenta a ser utilizada naquela narrativa. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma narrativa de um romance colegial na universidade, se você coloca em terceira pessoa, você cria uma distância entre o leitor e o personagem que às vezes faz com que a história não tenha a mesma carga emocional que ela poderia ter quando em primeira pessoa. Então, isso mostra muito também, por exemplo, eu gostar mais de primeira pessoa do que vocês, é muito por isso também, pelo tipo de leitura que a gente lê. Tipo, a Rai, ela não pega um romance colegial nem morta. Enquanto muito isso, raro. eu adoro. Aquela história, tu vai me pagar quanto pra fazer isso, cara? Mas Tem olha, alguém sendo assassinado nessa escola? Tem alguma coisa interessante pra eu ler? Porque se não tiver, por que eu vou ler essa merda? romance é interessante, Rai. Não, eu quero saber. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Desculpa. O amor é lindo. Não, o amor é lindo, eu realmente concordo, mas tipo, assim como a Yasmin não gosta de livros que começam com o casal já junto e aproveitando a vida, Eu não gosto. Não gosto. eu não tendo, não é que eu não goste zero, gente. Se eu não gostasse zero, eu nem escreveria esse tipo de história. Eu tendo a não gostar de livros que são somente sobre a construção do amor entre o casal. Pra mim, tem que ter alguma coisa a mais. Assim, Pra você, eles têm que estar investigando um crime e se pegar no meio tempo. Não. Pode ser um drama familiar envolvido. Tipo, o meu pai tá morrendo no hospital, mas eu fui pra balada porque um amigo meu existiu e eu conheci o amor da minha vida nessa balada. Tô lendo o livro. Caraca, cara, meu pai tá morrendo no hospital. Pois é, porque eu vou Bora lá pular. Existe esse tipo de coisa. É possível, é completamente plausível. Outro exemplo, a pessoa foi sair para dar uma corrida matinal, tomou-lhe um tombo, quebrou a perna, foi parar no SAMU e se apaixonou pelo enfermeiro. Ok. Olha, foi muito repetitiva a questão de hospital. Você tá bem?
você tá bem? Eu tô É porque bem. pra Rai tem que ter uma desgraça. Tem uma desgraça. Tem que ter uma desgraça. Não, mas Tem olha uma só, desgraça, nem que seja uma desgraça leve. Mas porque, assim, só um a minha comentário. vida é uma desgraça. Eu não consigo aceitar que seja fácil assim, entendeu? Gente, só um comentário. Eu desgosto tanto de quando a história continua e o casal já tá estabelecido que eu li um mangá de quase 120 capítulos de desgraça acontecendo, de guerra acontecendo enquanto o casal lá tá tentando ficar junto. Um literalmente morre. Aí quando eles ficaram juntos, tava rolando um rolê lá deles ter filho, eu parei de ler. Porque eu não queria mais. Tava chato pra porra. Gente, olha só. Pra quê? Eu não Eu quero. sou 100% contrário. Cara, eu quero ver eles felizes para sempre. Quando não tem epílogo, Não, já teve. eu já dou nota 0. Não, olha só, teve Eu o fico puta. epílogo. Teve o epílogo. É porque assim, você lê mangá, certo, Sally? Você mandou vários mangás assim. Então, assim, teve o epílogo e depois eles foram fazendo vários extras, só, tipo, mostrando como tava a vida deles e tal. Esses extras eu até li. Mas, tipo, foi fazendo uma outra saga falando de que eles tinham que ter filhos pra ter descendentes e continuar o reino. Pra que eu quero saber disso? Chega! Acabou! O livro, o mangá era literalmente sobre demônios e anjos lutando. No negócio teve uma guerra, o mundo quase acabou. Depois eles conseguiram ficar juntos. Pra que eu vou querer saber de porcaria de descendente? Eu não ligo, eu não quero saber disso. Acabou, não precisava mais. Eu quero. Ai, Eu quero ver a arte fofa das criancinhas fofas. Pelo amor de Deus. Não precisava de outra temporada só pra isso. Eu não precisava disso, entendeu? Ok, assim, eu vou explicar o porquê que eu não gosto de Minha Pessoa, porque é um motivo parecido com o da Yasmin, mas eu acho que é diferente, ok? Ok. Por exemplo, vou dar um exemplo agora com esse livro que a Anne mandou ler. A Anne mandou ler Virgem aos 30 anos. E, tipo, esse livro, ele tem o que eu chamo de adolescência tardia. Não acontece em todas as narrativas em primeira pessoa que eu encontro, mas acontece em algumas. A adolescência tardia é o seguinte: você pega um personagem que tem 29 anos, como exemplo desta, a Lara, e quando você tem ela falando de si mesma dentro da história, que são os capítulos, são o início dos primeiros capítulos, que é quando ela começa a escrever no diário, e também logo depois, quando ela descreve o que ela foi fazer, o que ela deixou de fazer, ela parece uma adolescente falando ainda. Ela é uma mulher de 29 anos, e ela tem o tom de uma adolescente, as atitudes de uma adolescente, a cabeça de uma adolescente. Ela é a adolescente tardia. E isso me irrita um pouco, talvez porque eu tenha amadurecido rápido demais, não sei, mas porque essa falta de maturidade ativa o meu senso de descrença e eu não consigo mais acreditar que aquela pessoa tenha realmente a idade que a autora diz que ela tem. Então é um fato para mim que a maioria das narrativas em primeira pessoa que eu encontro, isso acontece. Um paralelo positivo de narrativa em primeira pessoa foi o conto que eu li dentro da coletânea Manual de Carne, que fala sobre a personagem Fernanda Castro. É narrado em primeira pessoa, mas é narrado por uma pessoa que é uma morta-viva que acabou de se transformar em zumbi. É interessantíssimo a construção que a Diana fez. Que a Diana, digo, no caso, a autora. Então, assim, é uma comparação meio extrema do que eu tô fazendo aqui, mas são duas narrativas no mesmo tempo verbal e uma funcionou perfeitamente e a outra não funciona nada, só me cansa, só me exausta. Não é nem engraçado. Mas aí eu acho que também não é nem o tom da narrativa mais do que a pessoa, o narrador. Pode até ser. Eu não duvido que seja, não. Mas assim. Porque, cara, um livro desse claramente é um livro que você não pegaria. Você, no caso. Não, eu tô falando assim, no sentido de, tipo. Vocês conhecem o filme A Família da Noiva, né? Não. Com o Ashton Kutcher? Não. Sim. Não Você conhece, Luísa? Eu vou tentar resumir. resumir É da Sessão da Tarde.
Eu vou tentar resumir a história do filme. É uma menina negra que tá namorando um cara branco. Esse cara branco pede ela em casamento e ela é obrigada a levar ele pra conhecer a O que o família. pai não gosta dele. Isso! Eu só não lembro do nome, mas eu conheço. Isso. Então, essa história aí era um dos meus filmes favoritos durante muito tempo. Porque eu sou fã do Ashton Kutcher, mas não só por isso. Porque era um filme de romance que eu conseguia aproveitar e conseguia me relacionar à personagem. Por ela ser uma mulher negra. Num acervo de filmes onde eu não tinha mulheres negras com frequência. Livros em primeira pessoa, que é outra coisa que me desmotivou muito, grande parte são narrados por mulheres brancas. E a imersão acaba aí. Porque no segundo que eu percebo, o role-playing game morreu. Entenderam? Eu não consigo emergir. Eu não consigo me relacionar. Entende? Então, assim, se eu souber de antecedência que a protagonista é negra e é a mulher negra narrando, beleza. Eu provavelmente vou conseguir. Mas quando é uma mulher branca narrando, ela tá em primeira pessoa e ela tá se sentindo como uma mulher branca, falando como uma mulher branca, agindo como uma mulher branca, eu dificilmente vou conseguir me incluir nesse livro. Eu dificilmente vou conseguir ter a carga emocional que a autora pretendeu que eu tivesse. Eu dificilmente vou conseguir embarcar nessa história da forma que a autora planejou que eu embarcasse. O que faz sentido, porque na verdade, toda a experiência de se ler histórias de amor e romances no geral é a ideia de você se colocar ali, né? Se colocar naquele papel e imaginar que você está vivendo aquela história de amor. Então, no momento que aquela história de amor para de ser crível para você, ela perde o propósito, né? Eu acho que, tipo, isso também vai muito da tua forma de leitura. Tipo, eu, por exemplo, eu não leio muito pra meio que me colocar na pele da protagonista. Então, tipo, tanto que, assim, eu leio livro, né, viajado pra caraca. A questão é que uma coisa que eu percebo até a própria Rai falando, que ela precisa, em livros de romance, por exemplo, se colocar na pele da protagonista. E a questão da descrição é uma coisa que pesa muito pra ti. Pelo menos foi isso que eu já entendi. Tipo, pra mim, isso não faz muita diferença. O problema é que, assim, essa questão de que, pelo que você descreveu desse livro, é um romance comédia, é que comédia é um negócio muito vago. Porque, assim, o que é engraçado pra mim não necessariamente vai ser engraçado pra você. Então, por exemplo, Real. eu li, tipo, o livro Ninguém Aguenta Mais CEO, que a protagonista é uma mulher gorda, e na teoria era pra eu me identificar, mas ela é insuportável. E, assim, ela é uma mulher branca, mas, tipo, pra mim isso não faz diferença na questão na hora de ler. Mas... Eu acho que a questão da história ser crível não é nem só para quem se coloca no lugar, mas é também para você medir a química, sabe? Porque se você lê uma história e os personagens não parecem pessoas de verdade, você não sente química naquilo. Você vê aquilo como se fosse sei lá, um reality show, uma parada assim, e ele perde o propósito. Honestamente, não era exatamente desse defeito que eu estava descrevendo, mas sim, eu concordo contigo nisso. Eu acho que às vezes até mesmo os personagens sendo realistas, esse tipo de coisa acontece, sabe? Que isso acontece em Você Ligou para o Sam, que assim, os personagens realmente parecem pessoas. São extremamente irritantes. Mas parecem pessoas. Isso aconteceu comigo em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Porque em nenhum momento eu consegui, nesse momento que os fãs de Evelyn Hugo, se algum fã de Evelyn Hugo acompanha esse podcast, em nenhum momento eu consegui gostar da Evelyn e da Célia, porque não por ser um casal sáfico, pelo amor de Deus, mas porque eu não gostava da Célia como pessoa
E eu não sentia química por causa disso, entendeu? Elas podiam estar super apaixonadas, 10 de 10 pra elas, mas pra mim a Célia seria o nível boy lixo hétero top daqui que a gente tem. Mas, enfim, voltando, eu acho que esse é o problema, porque é aquilo que funciona pra ti não funciona pra mim. Isso entra na comédia, porque só terminando o raciocínio que eu tava na questão dos livros de comédia, é que tem muita coisa, tipo, pastelona que se coloca em livros de comédia agora. E tem certas coisas que não funcionam, porque, por exemplo, eu vou comparar Ninguém Aguenta Mais CEO com aquele livro ridículo do gênio lá, da autora racista lá. Três Desejos. Era Três Desejos ou era Três Desejos? Eu fiz meio que era 7, enfim. Cara, a comédia de ambos os livros é horrível, é muito ruim. E, tipo, o nível, assim, a protagonista, ela é uma mulher, no caso de Ninguém Aguenta Mais CEO, ela é uma mulher empoderada e que não sei o quê, e ela chega e fica, assovia pro cara, e aí depois ela fala que ela não quis trabalhar com ele, e ela virou e foi embora rebolando. Tem uma cena, se eu não me engano, que ela explica que ela foi embora rebolando. E eu olho sinceramente para esse tipo de coisa e eu vejo assim, alguém conseguiu ler isso e não sentir dor física de vergonha? Porque o meu problema não é quando a piada é ruim, é quando a piada me dói de tão vergonhosa que eu falo como que alguém achou isso engraçado e de bom tom para escrever. Não que ela seja é porque é ruim. Tem esses tipos de piada que não funciona e tem as piadas do livro que eu tô lendo agora, que é esse Virgem aos 30. Eu tô me adiantando já, era pra eu comentar esse livro só no próximo episódio, mas deixa pra lá. Tem piadas que na minha cabeça, pelo menos é assim, só funcionam em momentos visuais. Sim. Você viu, então você riu. É tipo piada de tombo. A graça de Exato. você ver alguém caindo é porque você tá vendo alguém caindo. Não Exato. tem descrever alguém caindo. Tipo, eu tenho um vídeo. Foi exatamente isso que a autora, a Natália, esqueci o sobrenome dela agora, fez nesse livro. São muitas piadas que só serviriam se eu tivesse sentada na cadeira assistindo a Lara pagar esse mico. Exato. Entendeu? Então, você querer descrever um filme do Adam Sandler, tá ligado? Tipo, não faz muito sentido. Não na minha cabeça. Tem graça. Tipo, comédia visual só funciona em mídia visual. Você não tem como você botar num livro. Por exemplo, eu vi um vídeo de um cachorrinho que ele caiu na piscina. Aí a menina tira ele da piscina, ele vai andando e ele cai novamente na piscina. Eu descrevendo pra vocês é extremamente sem graça, mas toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me descasco de rir a ponto da minha mãe perguntar: você tá maluca, garota? Isso acontece. Então, assim. Eu descrever isso não é engraçado. São coisas visuais. Coisas para você ler são piadas, por exemplo, com diálogo, cara. Piadas com diálogo, Sim. geralmente, na maioria das vezes que eu vi, são muito boas, entendeu? Mas é aquilo. Piada com situação, não necessariamente tomba, essas coisas assim. A situação do ambiente que você criou. Sabe? E é uma coisa que, novamente, se precisa de estudo para você fazer um cenário de fantasia, se precisa de estudo para você fazer um cenário de terror, cenário de comédia é a mesma coisa. O problema é que as pessoas não veem comédia como uma coisa que precisa de estudo. Esse é o problema. Sério? Eu acho que, assim, tem... Isso é uma característica, né, que vocês mencionaram muito do tiquilite, que é, na verdade, um termo que a gente não usa mais por N motivos, mas, no geral, o tiquilite antigamente, né, ele veio justamente, ele era o tapa-buraco da comédia romântica na literatura. Então, era como você, por exemplo, Sophie Kinsella. Hoje eu não sei se as pessoas ainda leem Sophie Kinsella, se as pessoas conhecem, sabem quem é Sophie Kinsella, mas ela foi, né, uma autora gigantesca, absurda de grande. Todo mundo tinha um livro da Sophie Kinsella, todo mundo leu um livro da Sophie Kinsella, teve aquele Melancia, teve... Ela escreveu o livro de um monte de comédia romântica para o cinema, né, também tem... Eu acho que Qual é o Seu Número é dela, Fiquei com o Seu Número, né, uma coisa assim, enfim.
Eu fiquei com o seu número. E, no geral, esses são livros que eles funcionam muito bem quando você visualiza o que está acontecendo. Mas eles, eles foram feitos assim, já pensando na ideia de ser um produto que é feito para você visualizar, não para você propriamente ler o livro e só ler o livro. Então, assim, é aquela coisa da vergonha alheia, assim, da menina pagar o maior mico, de derrubar molho de tomate, parecer que vazou a menstruação, coisa assim. É característica, assim, principal desse tipo de literatura. E muitas vezes é divertido, mesmo sendo uma experiência que é muito visual, se o autor tem habilidade para descrever aquilo de uma forma interessante, se torna muito divertido. Mas, no geral, hoje a gente não vê mais esse tipo de literatura justamente porque perdeu essa magia, perdeu esse efeito. As pessoas, elas querem ler livros porque elas querem ler livros, elas não querem ler livros porque elas querem ver filmes. Se elas quisessem ver filmes, elas assistiriam filmes. Então, Exato. é uma coisa que se perdeu muito nos últimos anos e que as autoras do Wattpad, parece que do Wattpad, da cadeia de Kindle Unlimited no geral, assim, parece que elas ainda estão apegadas a isso, que não é mais interessante, não é mais novidade e não é mais uma coisa que cativa o leitor. Mas assim, a gente está falando isso, mas também não somos o público, né? Porque se estão escrevendo e se estão ficando em primeiro, segundo, terceiro lugar na Amazon, é porque tem gente lendo, né? Sim. A questão é que, assim, só eu acredito, não sou autora, tá? Mas, tipo, as minhas tentativas de escrever, esse tipo de narrativa visual, eu acredito que seja mais fácil, porque, tipo, é difícil você deixar isso de uma forma que não seja maçante para você, tanto como autora, tanto quanto como leitor, mas é mais fácil de escrever. Eu acredito que seja, sabe? Essa forma mais visual. E isso vem muito de que, tipo, as pessoas, assim, esse tipo de narrativa é muito da época de que, por exemplo, não. Enfim, eu só acho que esse tipo de narrativa é mais fácil de escrever do que outra forma, sabe? Essa mais visual, no caso. Cara, eu vou arriscar dizer pra você que até pode ser que sim. Pode até ser considerável mais fácil do que a outra, mas eu não vou negar que escrever é complexo de qualquer forma. Tanto claro. é que, tipo, eu tava conversando com algumas amigas minhas que são autoras ontem, inclusive, sobre isso, que pra você escrever uma cena de violência gráfica onde alguém tá matando uma pessoa e pra você escrever uma cena onde duas pessoas estão transando, envolve o mesmo nível de você ter interesse de estudar sobre cada tipo de situação e se envolver o suficiente para conseguir criar uma coisa que seja crível e funcional. Por que eu entrei nessa vereda agora? Porque, assim, eu falei lá no início que tinha citação e eu gosto pra caramba de ler cenas de luta. E era um negócio que era pra funcionar só no visual. E tem gente que sabe fazer muito bem em livro. Ó, essas pessoas aí, ó. Porque escrever cena de luta é o cão. É o cão. É o cão. Ah. Então, quem consegue fazer direito, a gente tem que Exato. ajoelhar no pé dessa pessoa. É por isso que eu tô querendo muito ler A Guerra da Papoula, porque falaram que as cenas de luta são muito boas. Porque Exato. eu conto nos dedos as cenas de luta boas que eu li. Tanto de fanfic, junto a fanfic, a quantidade de livro que eu li, eu conto as boas cenas de luta, tipo, nos dedos de uma mão. Sabe? Exato. A série que lê muita fantasia costuma ter guerra. Cena de guerra, maluco. Nossa!
Só Não. de pensar já me dá aquela frio. Porque se Tem você... umas coisas assim, muitas vezes a pessoa ela tenta colocar muito, emperequetar demais assim e fica absurdamente confuso. E é isso mesmo que você falou, é a mesma coisa para hot, assim. Também leio muito hot e quando você vai ler um hot que você não sabe o que tá acontecendo, é péssimo, é horrível. A bola Você fica e massa humana junto, você não tá entendendo nada que tá Você fica acontecendo. tipo, meu, o que tá acontecendo? Aí a pessoa. Mesma coisa assim, do nada o cara, ele leva sei lá, uma espadada lá, e daí ele continua lutando como se nada tivesse acontecido. E aí, beleza, tem adrenalina e tal, mas esses erros de continuidade nessas cenas de ação são muito bizarros, que nem aquela Sim, história da menina que tira a calcinha e depois tira a calcinha de novo, sabe? Tipo, exato. gente, é uma coisa que Ai, precisa de muita atenção. Eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim, de você ter uma narrativa que funciona, geralmente nessas cenas que tem muita ação ou que são muito dinâmicas, né? Realmente. E, tipo, é aí onde entra a edição. Porque se você não tiver um bom revisor e um bom editor do seu lado, você tá fudido. olha só, você corta essa parte, não dá pra entender se esse cara ele tá enfiando na menina, se a menina tá por cima, se ele tá por baixo, não dá pra entender o que você tá falando, você faz essa porcaria aí. Exato! Se você não tiver alguém pra te dizer que isso aí tá errado, você vai fazer errado até morrer, moleque. Sim. Ai, nossa, eu já li tanto hot ruim. Entendeu? Então, assim, eu Para de aconselho. amiga. Tanto Pois hot. é. Por eu não saber fazer a comparação, porque, tipo assim, não dá pra você pegar isso na resenha, né? Ninguém escreve nessa avaliação da Amazon, tipo, não lê essa porra desse livro, porque na hora que ele enfia o pau, ele não enfia no lugar certo. Não, é que é assim. Ninguém Vou te bota contar isso. que eu já fiz isso. Tu Já fez escrevi resenha isso em assim? resenha. Já. Eu já peguei e já falei no Goodreads, né? Peguei e falei, olha, sinceramente, o livro Entendeu? tava ótimo, Até mas que. não precisava dessas cenas aí, porque eu não entendi até agora se eles transaram ou não transaram, se teve sexo ou não teve sexo, porque eu não sei o que tá acontecendo. Então, Não fazia sentido nenhum. Então, por é isso que eu tô te falando. Eu quero. Eu Tá. queria muito que o mundo fosse feito de pessoas como a Sally que fossem resenhas tão específicas. Ia me ajudar pra caraca na hora de fazer curadoria de livro, pra você dizer o que eu leio e o que eu não leio. Inclusive, só um comentário. Existe uma saga de livros chamada Garota do Calendário, que eu li Sim, em meu janeiro Deus do céu, sim. e fevereiro. Um livro que é pra ser só hot. Todos os hots foram péssimos, tanto de janeiro quanto de fevereiro. O pintor é ruim, o outro lá, o boyzinho do primeiro livro, também é ruim. E eu falo pra você, se eu tivesse terminado essa porcaria desses livros aí, eu ia falar que até dezembro é ruim. Porque essa mulher não sabe escrever hot, ela escreveu um negócio de 12 livros só sobre hot e foi vendido. Eu não sei o que vocês estão falando da vida de vocês leem essa porcaria. Tudo bem que o livro é pequeno, mas isso não justifica. Tem livro com hot melhor aí nesse negócio aí que eu sei. Não, Já- cara, é que na época, só tinha essa autora e mais uma. Aí é foda, né, tio? Ó, muito ruim. Falo pra vocês, muito ruim. O pintor me irritou, sabe? Aquele francesinho de merda, não me irritou. Ele me irritou, tá? Não, não foi legal, não gostei. Enfim, já dei meu rage aqui. Eu tenho que dar um rage diferente cada episódio de algum livro, né? Nunca Né? nunca comentei de Garota no Calendário aqui, né, gente? Ó, Não, é a primeira Fazer vez. um especial hates da É, hates da Yas. Isso daí, ai, já vai 30 cancelamentos diferentes, enfim. basicamente. Caminhando para o encerramento já, eu queria conversar com você o seguinte: é um negócio que eu coloquei aqui e acabei não falando. Eu, quando estou escrevendo, eu não gosto de construir narrativas em primeira pessoa, tanto é que eu só tenho 2 contos feitos dessa forma. Um eu escrevi porque era obrigatório ser em primeira pessoa, porque senão não ia fazer sentido com o resto da antologia. E o outro eu escrevi por questão de, tipo, a personagem era uma adolescente e eu queria contar sobre o crescimento dela, então eu achei que fosse fazer mais sentido ser feito dessa forma.
Mas eu não gosto de fazer isso porque quando eu tô escrevendo em primeira pessoa, eu fico muito dividida entre narrar a ação e o pensamento do personagem. Isso me atrapalha. Eu nunca sei qual é a medida certa. Então, por eu ter muita dificuldade de entender qual é a medida certa de ação e descrição quando assunto é primeira pessoa, eu acabo pecando em ou deixa ação demais ou deixa descrição demais. Então, eu prefiro não fazer porque eu sei que eu vou fazer merda. Eu sou assim com um monte de coisa. Entenderam? Então, quando o assunto é eu ler autores como, vamos supor, vocês não leem terror com frequência, mas vocês já leram alguma coisa do tipo. O Stephen King, ele tem uma mania, ele não escreve muito em primeira pessoa, mas quando isso acontece, para a voz do assassino, especificamente falando, pega uma série de capítulos sobre a voz do assassino, e ele fala assim, no dia que eu matei essa lambisgoia, aí eu fiz assim, assim, assado, eu senti isso, aquilo, outro. É só a cabeça do assassino falando. E eu gosto de ver a cabeça do assassino pensando, o assassino falando, o assassino agindo por si, sem ser descrito pelo autor observador. Mas ver a vítima falando do assassino, pra mim já é um problema. Porque é sempre a mesma coisa. Eu nunca li um livro de suspense, de terror, onde a vítima narra os atos do assassino como se ela procurasse entender o que o assassino tá fazendo. É sempre o eu tô com medo pra caraca, esse maluco vai me matar e eu nunca mais vou ver minha família e... Você já leu O Silêncio dos Inocentes? Ainda não. Temos que ler, então. Entendeu? Insiro Então... aí nisso, porque toda a ideia, né, é que ele entra na mente do assassino, né? Certo. Toda a história é construída em torno disso. Então eu acho que talvez seria um diferencial. É bem raro encontrar esse tipo de narrativa onde a vítima consegue se relacionar com o assassino de igual para igual. É sempre a vítima em papel de frágil. Então, assim, é uma coisa que é cansativa para mim. Assim até porque como... é uma vítima, né? Então, meio faz sentido. Ok, mas existem casos em filmes, por exemplo, onde a vítima tá de igual para igual pro assassino, tanto num grau que você fala assim, eu não sei se ela realmente vai morrer. Entende? Porque ela tá num grau de inteligência tão parecido quanto do assassino que você pode até suspeitar de que ela vai conseguir dar a volta por cima. Eu já vi isso em alguns filmes, gostaria de ver mais isso em livros, mas não acontece com essa coisa. Sim. Eu leio bastante, eu curto ler, né, livro policial. Não terror, assim, mas policial. E o foco, né, são os detetives. Então, geralmente, eles vencem no final, porque eles continuam no próximo livro. Então, eu gosto muito de histórias desse gênero, assim, e os assassinos geralmente são muito inteligentes. Tem um, por exemplo, Criminal Intentions, que tá na 3ª temporada. É para esse ano acabar. A 3ª é a última temporada, né? E são 3 temporadas e na primeira você tinha cada livro. São 13 livros por temporada. Então, na primeira, cada livro era um crime diferente. E aí você meio que descobre que os crimes estavam conectados só no final da temporada. E aí na segunda... Foi esse que tu me recomendou pra ler, né? Primeiro? Foi. Uhum. Foi o que eu e aí pensei. Só que assim, como a primeira temporada, cada livro é um crime, é meio como você ligar a TV para assistir um episódio de CSI. Você tem toda a história por trás dos personagens e das dinâmicas deles, mas o crime em si é resolvido ali e pronto. E aí você tem na segunda temporada, já não. Você tem um único assassino e eles são levados como
consultores do FBI, porque é um caso de um serial killer e eles precisam encontrar esse serial killer e tal. É bem legal, muito interessante. E o assassino é muito inteligente, então você fica 13 livros com o mesmo assassino matando pessoas. E é complicado pra eles, e às vezes você pensa, meu Deus, alguém vai morrer, a qualquer momento alguém vai morrer, e toda hora você não sabe quem vai morrer, mas alguém vai morrer naquela situação ali, porque não tem como todo mundo sair vivo daquilo. Enfim, no geral é muito legal, muito divertido, e eu acho que não é assim uma coisa tão difícil de achar. É difícil de achar se você quer um final triste. Tipo, se você quer ficar na dúvida. Não, Sabe? Se você quer ficar na cara, dúvida se o assim, cara vai ou não vai conseguir vencer. Não, eu gosto tanto de um quanto de outro. Se é pra me dar um final feliz onde todo mundo vence, o lado do bem, né, no caso, vence, beleza. Quer me dar um final assustador onde o assassino vence? Também aceito. Quer me dar um final onde a gente fica em dúvida e não sabe o que aconteceu? Melhor ainda. Entendeu? Então, assim, eu aceito os três de boa. Pra mim, isso não tem problema. A gente acaba. Mas agora pra passar a palavra pra Yasmin, porque eu falo um negócio que ela entende. Eu tendo a não gostar de livros com múltiplos narradores. E quando eu digo de múltiplos narradores, eu digo múltiplos pontos de vista. São várias pessoas e todas elas estão narrando em primeira pessoa. Você tem o protagonista, o irmão do protagonista e o pai dos dois, e os três são narradores. E os três estão em primeira pessoa, e você é obrigado a analisar do ponto de vista da história dos três. Por que eu não gosto disso? Primeiro, eu fico confusa. A minha cabeça fica toda embolada. Segundo, porque pra que eu preciso saber disso? Se é a protagonista que importa, por que eu preciso saber a revisão do irmão dela sobre a situação? Qual é a serventia disso? O que você está querendo me dizer com isso? Por que a visão do irmão dela importa se ela é a protagonista? Eu particularmente até, assim, esse é um tipo de primeira pessoa que eu até passo pra mim, sabe? Porque, assim, pelo menos é uma expansão do que em vez da visão de uma pessoa só, sabe? Particularmente eu prefiro que seja desse jeito, tipo, múltiplos narradores. E, assim, eu gosto também dessa questão do múltiplos narradores, até daquela questão que eu falei do autor, autor não, narrador onisciente, que aí, no caso, ele vai estar acompanhando aquele personagem, sabe? Então, é por isso que eu fico meio estranho com a questão do onisciente, porque, assim, o autor, na situação específica que eu gosto, é tipo assim, ele tá acompanhando fulano. Então, assim, ele descreve os pensamentos de fulano. Quando ele estiver acompanhando ciclano, ele vai descrever os pensamentos de ciclano, mas não descrevendo o pensamento do fulano, sabe? Ele é Sim, o personagem principal que ele está acompanhando no momento. Entendeu? Por isso sim. que o ciente é meio estranho pra mim. Mas a denominação, Não, o sabe? onisciente pode fazer qualquer uma das duas coisas na minha visão. Ele pode escrever o pensamento de várias pessoas ao mesmo tempo, se ele tiver competência para poder fazer isso, sem ficar uma salada de fruta que ninguém tá entendendo nada. Entendeu? Por exemplo, se tal capítulo eu vou botar nome nos negócios porque é melhor do que falar assim. Por exemplo, a gente tem o Edmundo e o Luca. Enfim, Tá, o capítulo é do Edmundo. Então, o que sim. vai ser narrado são os sentimentos do Edmundo e as ações do Edmundo. Não vai ser narrado as ações do Luca nesse capítulo, porque está acompanhando o Edmundo. Quando for pro Luca, vai narrar só as coisas relacionadas ao Luca, tipo, internamente, no caso. Coisas relacionadas ao Luca, entendeu? Sim. Isso acontece em Atlas Six. A propaganda, ó. Leia, é muito bom. Isso acontece também em All of Us Villains, Sim. mas
Acontece em vários livros. Acontece isso em If You Were Villains, em Six of Crows, em... que mais? Acontece em vários livros isso. Acontece em Vilão também. Acontece isso em... É porque eu tô olhando pra minha estante, eu tô pensando aqui. Acontece isso em Um Tom Mais Escuro de Magia. São meus tipos de narrativa preferidos. Quase não percebemos, né, galera? Enfim, Sally, encerra, por favor. Então, no geral, eu acho que é isso aí, galera. Não, assim, eu acredito que a gente tem mais familiaridade, mais... As narrativas que funcionam melhor pra gente dizem muito sobre os gêneros que a gente lê e dizem muito sobre o tipo de leitura que nos entretém mais. Então, é muito difícil uma narrativa agradar a todos, mas também é muito difícil uma narrativa ser boa em todas as situações. Você vai ter livros ótimos em terceira pessoa, livros ótimos em primeira pessoa, e você vai ter livro lixo em primeira, em terceira, em segunda, em quarta, em quinta, sexta, sétima, oitava, em qualquer pessoa, se o autor for ruim. Então, qualquer coisa pode ficar boa se você tiver o Stephen King escrevendo, e é isso aí. Mesmo. Não. Mas isso é assunto do próximo episódio. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.